Olha, tem um assunto na economia brasileira que é polêmico, para dizer o mínimo, a Zona Franca de Manaus. E ela já começa com um paradoxo, uma coisa que parece não fazer sentido. Pensa bem, é um paraíso fiscal no meio da floresta amazônica que, de alguma forma, acaba produzindo algumas das coisas mais caras que se vende no Brasil. Como é que pode um negócio desses? Para a gente tentar desvendar esse quebra-cabeça, a gente vai seguir este roteiro aqui. Primeiro, o tal do paradoxo fiscal. Depois, vamos voltar lá no origem de tudo, entender as críticas pesadas que o modelo recebe e também os argumentos de quem defende. Aí a gente vê quem ganha e quem perde com isso e fecha com o dilema que fica até hoje. Então vamos começar por aí, por esse quebra-cabeça que fica bem no coração da Zona Franca de Manaus. É uma contradição que, assim, de cara, parece desafiar a lógica da economia. Pois é, a pergunta é essa. E ela parece estranha, né? Mas é exatamente ela que dá o pontapé inicial para todo esse debate. Como é que pode um lugar com tantos benefícios fiscais, tanta isenção, gerar produtos que chegam para o consumidor final com um preço nas alturas? Para a gente entender esse paradoxo, não tem jeito. A gente precisa voltar no tempo. A Zona Franca não surgiu do nada, não foi por acaso. Ela fazia parte de um plano muito ambicioso, com objetivos que iam bem além da economia pura e simples. E olha só que interessante. A gente vê aqui a longevidade impressionante desse projeto. Nasceu lá em 67 com uma ideia temporária, durante o regime militar, com um objetivo bem geopolítico: ocupar o território. Mas o que era para ser temporário foi ficando, foi sendo prorrogado e agora tem data para acabar só em 2073. Virou uma política de mais de um século. Para compensar o fato de estar no meio da floresta, longe de tudo, o governo basicamente criou uma ilha de privilégios fiscais. A lista é enorme: isenção de IPI, uma super redução no imposto de importação, no imposto de renda. A ideia era clara: tornar uma proposta tão boa, mas tão boa, que seria irresistível para as indústrias irem para lá a milhares de quilômetros dos seus principais mercados. Certo. Então, com tanto incentivo, tanto benefício, qual o problema? Bom, é aí que a gente chega nos argumentos de quem critica, e critica pesado, o modelo da Zona Franca. O primeiro ponto dos críticos é o custo, que eles dizem ser astronômico. A conta que se faz é bem direta: o total de impostos que o governo deixa de arrecadar, dividido pelo número de empregos criados, dá mais ou menos R$ 250 mil por ano por trabalhador. O argumento é que seria mais barato para o país, literalmente, dar esse dinheiro para cada pessoa e mandá-la para casa. E essa frase do economista Marcos Lisboa, ela resume de forma brilhante o que os críticos chamam de absurdo logístico do modelo. Imagina a cena: as peças de uma moto saem de São Paulo, viajam milhares de quilômetros até Manaus, são montadas e depois a moto pronta faz todo o caminho de volta para ser vendida muitas vezes na mesma São Paulo. E essa diferença de tempo e custo aqui é gritante. Ela expõe a ineficiência que está no coração do modelo. É quase um ciclo vicioso. A localização remota exige incentivos fiscais enormes para ser viável. Só que esses mesmos incentivos acabam tirando a pressão para que as empresas busquem ser mais eficientes. Afinal, não precisa, o subsídio cobre a conta. Um dos argumentos mais fortes dos críticos é que a Zona Franca, para sobreviver, precisa que o resto do Brasil pague impostos altos. Pensa bem, se os impostos caíssem para todo mundo, Manaus perderia sua principal, talvez única, vantagem. Isso acaba criando uma barreira poderosa contra uma reforma tributária mais ampla, mais justa para o país inteiro. E esse caso da Coca-Cola é sempre citado como o exemplo máximo disso. Um produto relativamente simples, um concentrado de açúcar, que poderia ser feito em qualquer lugar do país, é produzido em Manaus só por causa dos benefícios fiscais. O resultado é uma distorção completa no mercado nacional de bebidas. Mas claro, essa é só uma parte da história. Quem defende a Zona Franca argumenta que essas críticas todas perdem de vista o quadro geral, o impacto gigantesco que ela teve no desenvolvimento da região. E aí é preciso olhar os dados. Esse gráfico, por exemplo, é impressionante. Ele mostra o que aconteceu com a economia do Amazonas depois da criação da Zona Franca. A linha do estado simplesmente decola, se descola completamente dos estados vizinhos e cresce num ritmo alucinante. Então, o ponto central aqui é esse: a Zona Franca foi, sim, fundamental para reduzir a brutal desigualdade regional do Brasil. Em 1970, a renda em São Paulo era 7 vezes maior. 40 anos depois, essa diferença caiu para menos de 2 vezes.
É uma aproximação que não aconteceu em outros estados da região. E não foi só a renda que mudou. A Zona Franca, de fato, criou um polo industrial do zero. A participação do Amazonas na indústria brasileira, que era quase nada antes de 1970, simplesmente explodiu. O estado foi colocado no mapa industrial do país. E os defensores do modelo dizem que o impacto foi muito além da economia. Esse motor industrial acabou gerando uma série de outros benefícios. Melhorou a educação dos trabalhadores, acelerou o acesso a saneamento básico e, o que é bem interessante, até ajudou a proteger a floresta, ao concentrar a atividade econômica na capital. Ok, então a gente tem argumentos muito fortes dos dois lados. Por que então o modelo continua praticamente o mesmo há décadas? A resposta, como quase sempre, está na política. Além de tudo isso, existe o argumento do multiplicador fiscal. A ideia é que o investimento se paga, ou seja, para cada R$ 1 de imposto que o governo deixa de arrecadar, a economia local gera de volta entre R$ 1,14 e R$ 3,03 em renda e atividade econômica. Esse dinheiro não some, ele circula e se multiplica. Essa tabela ajuda a gente a visualizar uma dinâmica clássica. De um lado, um grupo pequeno que ganha muito. As empresas que estão lá, os políticos da região, os trabalhadores do polo. Eles estão super motivados a se organizar, a fazer lobby, a defender o modelo com unhas e dentes. Do outro lado, milhões de pessoas, o resto do Brasil, que perde um pouquinho cada um com preços mais altos. Mas como a perda é pequena e espalhada, é muito difícil organizar todo mundo para lutar contra. E é exatamente essa dinâmica que explica por que o sistema é tão resistente a mudanças. A lógica política, onde um grupo pequeno e organizado tem muito mais força, acaba se sobrepondo à lógica puramente econômica, garantindo a sobrevivência do modelo década após década. No fim das contas, a gente não sai daqui com uma resposta simples do tipo é bom ou é ruim. O que a gente tem é um dilema de verdade, uma encruzilhada sobre o tipo de desenvolvimento que o Brasil quer para si. E a pergunta que fica é essa. A Zona Franca de Manaus é um motor essencial para desenvolver uma região historicamente esquecida, mesmo que a um custo altíssimo? Ou ela se tornou o maior obstáculo do Brasil, impedindo o país de ter um sistema de impostos mais moderno e eficiente para todo mundo? É uma troca complexa, e a resposta define muito sobre o futuro da economia brasileira.